Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Conheça também a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. Lá a gente tem um curso completíssimo de língua portuguesa para você se preparar da melhor forma possível para suas provas. Vai lá conhecer! Na aula de hoje eu vou ensinar quando você deve escrever senão junto e quando você deve escrever senão separado. Mas antes de começar a explicação, eu quero propor um exercício. Pegue seu lápis e seu caderno e complete os espaços em branco com senão junto ou senão separado, como você acha que é. E aí no final da aula eu venho com as respostas. Então vamos lá, primeira frase. Se não chover, mais tarde vou ao cinema. 2. Eles não tiveram escolha senão obedecer. 3. Você precisa ler e estudar, senão nunca conseguirá argumentar bem. 4. É um bom amigo, tem apenas um senão, às vezes é inconveniente. 5. Entregue o relatório amanhã, se não terminar hoje. E sexta e última frase, estava estudando ontem, senão teria ido à festa. Bom, todas essas frases devem ser preenchidas com senão junto ou senão separado. E aí, será que você vai acertar? Agora eu trouxe uma tabelinha explicativa, com senão primeiro separado e depois senão junto. Quando eu devo utilizar senão separado e quando eu devo utilizar senão junto. Primeiro caso de senão separado. É quando tem o mesmo sentido de caso não. Então, se você conseguir trocar por caso não, você sabe que é senão separado. Exemplo. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. Um trecho de Dom Casmurro. Nesse caso, se não é caso não. Caso eu não tenha outro título daqui até o fim do livro, vai este mesmo. Então, aqui eu tenho a conjunção que expressa condição, se, caso eu não tenha outro. Então, esse senão é separado, com o sentido de caso não. Senão separado também com o sentido de caso não, eu utilizo antes de uma vírgula. Olha só o exemplo. Se der para me entenderem, está bem. Se não, também está bem. Aqui eu tenho uma vírgula depois de senão. Nesse caso, eu utilizo senão separado porque está subentendida toda uma oração condicional. Como assim? Olha só. Se der para me entenderem, está bem. Se não der para me entenderem, também está bem. Perceba que aqui o restante da oração está oculta, está subentendida. É também uma oração condicional. Se não der para me entenderem, caso não dê para me entenderem. Então, eu também posso trocar por caso não. Então, o senão, quando vem antes de uma vírgula, também é separado. Agora, os casos em que eu utilizo senão junto. Primeiro caso, quando tem o mesmo sentido de do contrário ou caso contrário. Olha o exemplo. Vai-te embora, senão mando te prender já. Esse senão tem o sentido de do contrário, caso contrário. Vai-te embora. Caso contrário, mando te prender já. Se eu consigo trocar por caso contrário, esse senão é junto. Então, note que eu não consigo trocar por caso não. Vai-te embora, caso não, mando te prender já. Não, mas eu consigo trocar por caso contrário ou do contrário. Vai-te embora, caso contrário, mando te prender já. Muito bem, outro contexto em que eu utilizo senão junto, quando tem o mesmo sentido de a não ser, exceto. Exemplo, que é que eu podia fazer se não esperar? O que é que eu podia fazer a não ser esperar? O que é que eu podia fazer exceto esperar? Então, esse senão com sentido de a não ser é junto também. Terceiro e último caso em que eu devo utilizar senão junto é quando tem o mesmo sentido de defeito, uma ressalva. Olha o exemplo. Era o único defeito, o senão de um homem tão importante e digno.
Esse trecho eu estou dizendo que aquele homem tinha um defeito. Esse senão, era esse o seu defeito. Então, esse senão com sentido de defeito, de ressalva, ele também é escrito junto. Agora chegou o momento de você conferir se acertou o preenchimento dos espaços das frases lá do comecinho da aula. Vamos lá, primeira frase. Se não chover, mais tarde vou ao cinema. Se não, separado. Eu posso trocar por caso não chova, mais tarde vou ao cinema. Então, se não, separado. Eles não tiveram escolha senão obedecer. Esse senão é junto porque tem sentido de a não ser, exceto obedecer. Eles não tiveram escolha a não ser obedecer, senão junto. Você precisa ler e estudar, senão nunca conseguirá argumentar bem. Esse senão também é junto, porque tem sentido de caso contrário ou do contrário. Você precisa ler e estudar, caso contrário nunca conseguirá argumentar bem, senão junto. Próxima. É um bom amigo, tem apenas um senão, às vezes é inconveniente. Esse senão com sentido de defeito é escrito junto, é uma palavra só. Então, ele é um bom amigo, tem apenas um senão, tem apenas um defeito, às vezes é inconveniente, senão junto. Próximo, entregue o relatório amanhã, se não terminar hoje, separado, porque caso não termine o relatório hoje, aí você pode entregar amanhã. Então, entregue o relatório amanhã, se não, separado, terminar hoje. E por fim, última frase, estava estudando ontem, se não, teria ido à festa. Aqui eu tenho senão e depois uma vírgula, que indica o quê? Que eu tenho uma oração subentendida. Estava estudando ontem. Se não estivesse estudando ontem, teria ido à festa. Então, aqui eu também tenho a conjunção condicional, é esse se, essa conjunção que expressa condição. Portanto, se, não, separado. E aí, você acertou as 6 frases? Conta pra gente no comentário. E conta também se você já sabia escrever, diferenciar o senão junto do senão separado. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Se você gosta do nosso conteúdo, considere virar membro do nosso canal e tenha acesso antecipado às nossas aulas. Não se esqueça de deixar o gostei. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!